Olá a todos e todas. Nós somos alunas do curso de Biomedicina, Fabiana, Carla, Letícia e eu, Natália. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a técnica de edição gênica CRISPR-Cas9. Antes de contar a vocês a história sobre essa técnica, como ela surgiu, como ela funciona, quais são as aplicabilidades dela, nós gostaríamos de apresentar a vocês os personagens. A bactéria, o vírus, a enzima Cas9, as sequências de DNA chamadas CRISPR e o RNA guia. Vocês já ouviram falar do pesquisador chinês Jian Hui-he? Bem, ele chocou a comunidade médica do mundo todo em novembro de 2018 ao anunciar o nascimento de 2 bebês com DNA editado por ele. Eram os primeiros seres humanos já nascidos com alterações hereditárias no genoma, feitas com o emprego dessa técnica, CRISPR-Cas9. Ele alega que fez as alterações para reduzir o risco de os bebês contraírem o HIV. Mas a notícia despertou imediatamente uma polêmica ética e médica sobre o trabalho dele e o uso da edição de genomas no ser humano. Bem, vocês devem estar se perguntando como esse pesquisador fez isso, né? Bem, o He fez isso editando mutações no gene CCR5, que codifica o receptor no exterior de células imunes, o que aumenta a importância do seu papel no comportamento do sistema imune. Uma das variantes mais amplamente estudadas desse gene é a variante delta 32, que é mais curta que o normal e basicamente rompida. Tal rompimento confere proteção contra o HIV, já que o vírus infecta as células imunes aderindo à proteína codificada pelo gene funcional CCR5. No entanto, outros patógenos se desenvolvem bem quando o CCR5 é rompido, criando outros fatores de risco. Por exemplo, um estudo de 2015 demonstrou que ter uma ou duas cópias da CCR5 delta 32 quase quadriplicou a chance da morte decorrente de gripe. Bem, depois de vermos essa curiosidade, vamos conhecer melhor sobre essa técnica que promete revolucionar a área da genômica, mas que traz tantas inquietações éticas diante da possibilidade de manipular o genoma humano. Você sabia que existe um sistema dentro das bactérias que copia o DNA do vírus e faz com que elas se lembrem dele para se defenderem quando houver uma reinfecção? E melhor, quando o vírus reaparece, a bactéria usa esse arquivo de memória para identificá-lo? Olá, meu nome é Letícia e hoje vou falar um pouquinho sobre essa técnica CRISPR-Cas9 e como ela funciona dentro da terapia genética. A técnica foi vencedora do Nobel de Química em 2020, descobertas pelas cientistas Emanuelle Charpentier e Jennifer Doudna. Emanuelle estudava a bactéria Streptococcus pyogenes quando descobriu uma molécula até então desconhecida, a transcRNA. Seu trabalho mostrou que a molécula faz parte do sistema imunológico bacteriano, até então conhecido como CRISPR-Cas, que desarma o vírus ao fragmentar o seu DNA. Em 2011, ela inicia uma colaboração com a cientista Jennifer Doudna, e à medida que a pesquisa foi evoluindo, ficou claro que, na verdade, a estrela de todo o processo é a enzima Cas9, que é capaz de clivar o DNA e juntar em 2 pontas. Portanto, ambas provaram que é sim possível manipular qualquer molécula de DNA em um local pré-determinado. A técnica foi descoberta em 1980, quando alguns cientistas haviam identificado um padrão diferente no genoma de certas bactérias. Segundo os relatos, eles haviam identificado trechos curtos que se repetiam em intervalos regularmente interespaçados e que poderiam ser lidos da mesma maneira, ainda que do sentido contrário, assim como palíndromos. Portanto, foi denominado como CRISPR, que em inglês significa conjunto de repetições palindrômicas regularmente interespaçadas em associação com a nuclease Cas9. Mas como essa técnica de fato funciona? Quando o micro-organismo é infectado, o material do vírus é incorporado ao seu próprio DNA. Essa etapa ela ficou reconhecida como a aquisição de novos protoespaçadores, geralmente realizada através do reconhecimento e clivagem de ácidos nucleicos exógenos mediados por Cas1 e Cas2.
Na segunda etapa de seu processo, a bactéria então armazena trechos do material genético de vários vírus em um local específico de seu DNA, conhecido como CRISPR. E por fim, esses trechos, após serem transcritos, ligam-se ao complexo trans-qRNA e enzima Cas9 para identificar e cortar o DNA viral em uma possível reinfecção. Foi então que os cientistas pensaram: por que não usar esse mesmo mecanismo para a edição do DNA humano? Logo, a CRISPR-Cas9 revolucionou a pesquisa científica na medicina e na genômica por ser um método de manipulação genética simples, versátil e extremamente preciso. Vamos falar agora um pouco sobre a terapia gênica. A terapia gênica é um procedimento no qual se introduzem em um organismo genes selvagens para substituir os genes mutados através do uso de técnicas de DNA recombinante. É um melhoramento genético em que um gene normal substitui um gene anormal causador de doença. E a ferramenta de edição gênica que mais se destaca é o CRISPR-Cas9. Os tratamentos com terapia gênica na prática clínica são uma alternativa para pacientes com doenças congênitas ou desordens monogênicas e câncer, especialmente quando as intervenções farmacológicas ou cirúrgicas não apresentam os bons resultados. A técnica de CRISPR-Cas9 ela pode ser utilizada para inibir, ativar ou modificar os genes. Mas o que isso tem a ver com terapia gênica? A terapia gênica é uma técnica que utiliza genes para tratar ou prevenir doenças. Algumas doenças genéticas são causadas por alguns poucos genes alterados. A anemia falciforme, por exemplo, é causada pela mutação no gene para a beta-globina, que irá compor a hemoglobina. Essa mutação faz com que o aminoácido glutamato, que é polar, seja substituído pela valina, que é apolar, causando uma mudança conformacional na molécula. Essa alteração gera uma hemoglobina chamada hemoglobina S, que não faz o transporte correto de oxigênio para os tecidos no corpo. Para reverter essa condição, é necessário arrumar aquele gene com defeito ou substituí-lo. E é aí que entra essa nova ferramenta. Com pequenas modificações nesse sistema CRISPR-Cas9, podemos fazer com que o RNA-guia carregue uma sequência complementar àquela da beta-globina alterada, em vez de carregar uma sequência que busca DNA viral. Esse RNA-guia será introduzido numa célula, que pode ser uma célula-tronco. Dentro da célula, ele irá encontrar o DNA que o complementa, ou seja, o gene da beta-globina com problema. Junto desse RNA-guia está uma enzima, que é uma endonuclease, e ela irá cortar a dupla fita de DNA na porção identificada. Sequências de DNA corretas para esse gene também são introduzidas na célula. Então, depois do corte, elas irão se incorporar nessa porção. Dessa forma, a mutação que provocava a produção da hemoglobina S agora foi corrigida pela introdução do gene sem a mutação e irá produzir hemoglobinas saudáveis. Em relação ao câncer, essa técnica ela é utilizada para entender o papel das mutações na tumorigênese. Ela pode ser usada para desenvolver medicamentos e é uma aliada na imunoterapia CAR-T. Nessa imagem que nós vemos aqui, as células T no centro foram isoladas do sangue de um paciente com câncer. Depois, complexos de proteína ribonuclear CRISPR-Cas9, carregados com 3 RNA-guias, foram eletroporados nas células T normais, resultando na edição de genes dos LOC, TRAC, TRBC1, TRBC2 e PDCD1. Em seguida, as células foram transduzidas com um vetor lentiviral para expressar um TCR específico para os antígenos de câncer. As células T modificadas foram então devolvidas ao paciente por uma infusão intravenosa e o paciente então foi monitorado para determinar a segurança e a viabilidade. Essa técnica também pode ser usada com pacientes acometidos pelo diabetes mellitus do tipo 1. Essa doença é considerada uma doença autoimune, crônica, multifatorial,
que envolve a destruição progressiva das células beta das ilhotas pancreáticas, sendo estas responsáveis pela produção da insulina, resultando assim na perda da produção e na secreção da mesma. A edição genômica com CRISPR-Cas9 pode melhorar terapias de tratamento do diabetes mellitus tipo 1, como, por exemplo, a terapia com células-tronco mesenquimais pluripotentes, como nós vemos aqui nessa imagem. Essa terapia possui a funcionalidade principalmente pela reparação e sobrevivência de células beta das ilhotas pancreáticas de Langerhans. Assim, as mesenquimais pluripotentes possuem a capacidade de modificação do microambiente das áreas de lesão pancreática, anulando assim a destruição autoimune contra as células beta e podendo restaurar a normoglicemia do paciente com diabetes mellitus tipo 1. A utilização do sistema CRISPR-Cas9 pode mediar a diferenciação das células-tronco mesenquimais pluripotentes e assim obter uma eficácia no tratamento da doença, junto com a ativação de genes envolvidos na produção de insulina. Com a modificação genética dessas células pelo CRISPR-Cas9, consegue-se gerar células produtoras de insulina, que é administrada sistematicamente ou por via subcutânea no paciente participante da terapia. Uma das maiores descobertas clínicas e científicas a respeito da patogênese do vírus HIV foi alcançada por meio do conhecimento de que o gene CCR5, expresso em linfócitos TCD4, codifica uma proteína de superfície que age como correceptor de quimiocinas, essencial para a ligação e a entrada do vírus HIV na célula CD4 humana. Além disso, a mutação caracterizada pela deleção de 32 pares de bases no gene CCR5 leva à expressão de uma proteína truncada, ou seja, não funcional, uma vez que não é expressa na superfície celular, conferindo dessa forma um fenótipo de proteção à infecção pelo HIV. A descoberta do papel do gene CCR5 e do efeito protetor da mutação CCR5-delta32 desperta um crescente interesse pelo papel terapêutico que o possível bloqueio ou nocaute gênico de CCR5 possa desempenhar na atenuação, progressão e até mesmo na cura da infecção causada pelo HIV. Esses estudos científicos também evidenciam que, embora a mutação CCR5-delta32 proporcione proteção contra o HIV, portadores dessa mutação podem ter um pior diagnóstico em caso de doenças inflamatórias, como já comentamos no início desse vídeo. Olá, meu nome é Carla Moura e vou falar sobre os efeitos off-target. Os efeitos off-target ocorrem quando a Cas9 atua em locais genômicos que não são o alvo e cria clivagens que podem levar a resultados adversos. Os locais off-target geralmente são dependentes do cgRNA, já que se sabe que a Cas9 tolera até 3 incompatibilidades entre o cgRNA e o DNA genômico. Nesse cenário, as ferramentas in silico são úteis para pesquisar possíveis locais off-target em todo o genoma e calcular a probabilidade de uma edição off-target. No entanto, estudos cumulativos comprovam que também existem efeitos off-targets independentes do cgRNA, o que exige detectação e validação experimental imparcial. Mecanismos para a previsão de off-targets. Métodos disponíveis para a aplicação de efeitos off-targets, indicando suas vantagens e limitações. Alguns desses métodos de detectação para a previsão off-target são aplicáveis a outras famílias de nucleases Cas, que é a Cas12a, CPF1, que também criam diabetes em locais fora do alvo. Além disso, discutimos também estratégias para melhorar a previsão da CRISPR-Cas9 e reduzir a mutagênese indesejada, o que é crucial para sua futura aplicação na terapia genética. Olá, meu nome é Fabiana Pontes e eu vou falar sobre a bioética na terapia genética CRISPR-Cas9. No campo da bioética, podemos concluir que a terapia genética CRISPR-Cas9 desperta entusiasmo ao oferecer potencial para corrigir mutações genéticas associadas às doenças.
No entanto, também levanta preocupações éticas consideráveis, como a equidade no acesso aos tratamentos genéticos e a possibilidade de abusos, como a eugenia. Além disso, a precisão e a segurança da técnica requerem uma análise cuidadosa para prevenir efeitos colaterais indesejáveis e assegurar sua utilização ética em prol da humanidade. Levanta-se então o questionamento: até que ponto será positivo isso para a evolução humana? Resumidamente, poderíamos dizer que a terapia genética CRISPR-Cas9 apresenta um dilema ético multifacetado, que demanda equilíbrio entre os promissores benefícios da cura de doenças genéticas e as inquietações sobre justiça social, acesso equitativo, eugenia e segurança. Portanto, considera-se crucial que a ética continue a nortear o desenvolvimento e a implementação dessa tecnologia, assegurando sua aplicação responsável em consonância com os princípios éticos fundamentais. As questões futurísticas sobre uma sociedade utópica com seres humanos perfeitos deixaram de ser mera imaginação e estão cada vez mais próximas da nossa realidade, principalmente com o avanço tremendo da engenharia genética proporcionado pela CRISPR-Cas9. Ela é capaz de supor a criação de super-humanos, com a exclusão notória daqueles que não são modificados. No entanto, é crucial que a ética continue a nortear o desenvolvimento e a implementação dessa tecnologia, assegurando sua aplicação responsável em consonância com os princípios fundamentais. Assim sendo, caso venhamos a perder o controle sobre este método futurista e revolucionário, a sociedade como conhecemos será uma grande esfera de robôs superdotados marchando para a mesma direção. Um futuro incerto e talvez perigoso, mas com certeza uma grande evolução para a ciência. Para esta técnica de CRISPR-Cas9 ser utilizada com mais autonomia, precisa de mais evidências e análises que comprovem sua eficácia e mais compreensão sobre este assunto. A técnica ainda não pode ser aplicada em vivo, enquanto o método terapêutico é o mais aceito e utilizado em humanos nascidos, desde que não seja por maleficência. E aí, será que essa técnica seria uma solução a ser utilizada? O que é que vocês acharam?